Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita e, é claro, sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui durante as próximas semanas. Lembrando sempre que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante para a saúde do nosso canal. O nosso entrevistado é cirurgião dentista na cidade de Marília. Ele possui graduação em odontologia pela Unimar no ano de 2000. É especialista em prótese dentária, pós-graduado em cirurgia plástica periodontal, periimplantar e odontologia estética. Também é membro do IROM, Instituto de Reabilitação Oral Maxilofacial de Marília, desde 2009. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, a importância e dicas de cuidados que devemos tomar. Solta a vinheta! Olá pessoal, é com muita alegria que eu recebo hoje aqui no Cá Entre Nós o Dr. Wilson Espínola Muniz. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa e obrigado por sua disponibilidade em nos atender nessa entrevista. Olá, Nelson, tudo bem? Eu que agradeço já de prontidão aí o convite, né? Muito obrigado por poder participar aqui desse bate-papo sobre odontologia, né? E trazendo aí para o pessoal uma conversa aí sobre o tema, tirando dúvidas, né? Explicando sobre as várias vertentes aí da odontologia, o que a gente puder trazer de conteúdo para vocês aí vai ser bem bacana. Eu não tenho dúvidas, vai ser uma entrevista muito bacana e muito esclarecedora. Nós vamos poder aí explorar um pouco do seu conhecimento para esclarecer aí as dúvidas e dicas, né, que o senhor vai nos dar aí a respeito da saúde bucal. Sim, sim. Doutor, para a gente começar a bater esse papo e saber um pouco sobre a saúde bucal e da importância e das dicas que o senhor vai nos dar, eu preciso saber, obviamente, primeiro, o que é e do que consiste a saúde bucal. Bom, Nelson, a saúde bucal é a saúde da boca, né? Como o próprio nome diz, mas aí não envolve somente dentes, né? Envolve todas as estruturas, né, que compõem a nossa boca, né? Podemos citar a gengiva, toda a mucosa, língua, dentes, né? O palato, né? O famoso céu da boca que chamam, né? Indo até a Sim. região de garganta. Então envolve toda essa área, né? A saúde dessa região que se manifesta aí através dos cuidados aí em saúde bucal que a gente pode ter. Perfeito, doutor. A saúde bucal pode ser um sinalizador de algumas outras doenças do nosso corpo? Sim, sim, Nelson, com certeza, viu? Várias lesões ocorrem, né, na boca quando outras áreas do organismo não estão bem, né? Então, por exemplo, lesões causadas por deficiências nutricionais, fonte de estresse, queda na imunidade. Então, outros problemas, sim, podem surgir na boca quando outras áreas do organismo não estão bem, né? Essas lesões são indicativos de que alguma coisa não está funcionando ali legal como deveria, com certeza. Tá. Qual a periodicidade, doutor, que nós devemos estar num consultório odontológico para que a gente possa ter a saúde bucal em dia? Olha, Nelson, a gente fala em uma média de cerca de 6 meses, no máximo a um ano, né? Só que isso hoje varia bastante de caso para caso, né? Aquela máxima de cada caso é um caso. Então, por exemplo, hoje a gente procura acompanhar pacientes, às vezes, mais de perto, né? Tem casos de pacientes que necessitam uma visita ao consultório a cada 2, 3 meses, dependendo do tipo de problema envolvido, bem como aqueles que, se fizerem uma visita periódica e uma vez no ano, tá de bom tamanho, né? Então, uma média, se a gente colocar em torno de 6 meses a um ano, esse é o tempo médio aí para você conseguir ficar com a sua saúde bucal em dia. E hoje em dia tá mais tranquilo para ir já de se
desmistificou, né? As pessoas tinham medo de ir ao dentista, hoje em dia já está uma coisa mais amistosa. Eu acho que isso tem ajudado, né? Creio eu. Sim, Nelson, sim. A odontologia, ela evoluiu muito, né? Aliás, toda a medicina, acho que todas Toda as a áreas da medicina. vida, né, evoluíram bastante. Então, hoje temos recursos, medicamentos, tecnologias que facilitam Verdade. muito essa ida ao dentista, né? Antes tinha aquela coisa da ida ao dentista era tortura, né? Eu É tenho vários verdade. Tenho vários pacientes que comentam comigo, na época que tinha dentista na escola, e o pavor que a molecada tinha disso, e colegas que falam também de uma época que a odontologia era uma coisa que dava medo, realmente. Hoje mudou muito, né? Mudou bastante. Então, as tecnologias envolvidas, o que se desenvolveu, trouxe benefícios, sem sombra de dúvida, para todo tipo de tratamento. E a odontologia não deixa de ser um reflexo disso daí também. Perfeito. Doutor Wilson, quais os problemas bucais mais comuns no dia a dia? Nelson, os problemas bucais assim mais presentes, né, que a população mais conhece, realmente são os mais presentes. Em primeiro lugar, ainda a cárie, né, a cárie dentária. Apesar que a cárie dentária vem já diminuindo, né, bastante, mas se a gente for pegar nível Brasil como um todo, né, devido a regiões às vezes mais longínquas, que o acesso é mais difícil, ainda ocorre bastante. A incidência de cárie dentária ainda é muito alta, né, comparado a outros países. Então, a cárie dentária ainda é o principal e os problemas gengivais, né, tanto a gengivite como a periodontite, as doenças periodontais que a gente chama, né? Então, são os Tá, dois principais problemas aí que ocorrem na boca, na população em geral. tá. E me diga o seguinte, quais são os cuidados que nós devemos ter para que possamos manter a saúde bucal em dia? Olha, Nelson, os cuidados, além daquele que você já comentou, que conversamos um pouquinho sobre a visita, né, periódica ao Sim, profissional, o cuidado parte da boa higienização, né, e de uma boa alimentação também. Hoje a gente não pode deixar de falar na nutrição relacionada à odontologia também. Mas esses cuidados no dia a dia, né, como uma boa escovação, com uma técnica adequada, né, aquele para aquela determinada pessoa, tem técnicas, há técnicas diferentes de escovação, o uso correto do fio dental, né, alimentos mais adequados para a nossa saúde bucal, as visitas periódicas ao dentista, e esses são meios aí que vão fazer com que o indivíduo, com certeza, tenha uma saúde bucal adequada, que não vá trazer problemas. Isso sem sombra de dúvida. é, essa relação com a nutrição é super importante, né? Como o pessoal costuma dizer, você é o que você come, né? E É, realmente, e você come pela boca. Então, realmente, a saúde exatamente. bucal tem que estar legal e você tem que ajudar, né, o organismo a fazer com que isso consiga ou mantenha essa saúde. Mas Exatamente. perfeito. Até com relação à nutrição, né, e à saúde bucal, né, conversamos um pouquinho sobre problemas que ocorrem na boca relacionadas a outras áreas do organismo, mas também há problemas na boca relacionados a uma falta de nutrientes adequados. Por exemplo, a falta de ferro, né, a falta de vitamina D, vitaminas do complexo B, vão causar lesões, vão causar alterações no meio bucal, né, que vão ser importantes e muitas vezes um problema, às vezes, que não consegue se resolver tão bem, né, como a gente gostaria, pode sim estar relacionado a uma deficiência nutricional, né? Por exemplo, a vitamina D, ela interfere na Certo. absorção de cálcio, né? E interferindo na absorção de cálcio, problemas relacionados à formação do esmalte dentário, isso em crianças, né? Em gestantes que estão aguardando os bebês aí, já está essa dentição, esse germe dentário da criança ali no útero materno em formação, é, vitaminas do complexo B causando lesões em boca, lesões em língua, ardência bucal. Então, sim, tem muita relação essa nutrição relacionada à odontologia, né? E também uma coisa importante que alguém talvez já tenha ouvido falar sobre isso, os alimentos, né, detergentes.
A gente, por exemplo, a maçã é um alimento que, entre aspas, aí limpa os dentes, né? Um alimento Sim, que não vai ter o poder de destruição de um carboidrato, então ela ajuda, né? A pera, né? A mesma coisa, a cenoura. Então são alimentos mais ricos em fibras, né? Que vão trazer uma melhora para a dentição, sem sombra de dúvida, né? Isso acontece, né? Nesses tipos de alimentos. Ao passo, Nelson, que alimentos ricos em carboidratos são extremamente prejudiciais. Todo mundo sabe, né, que comer muito doce causa cáries, né? Quem nunca ouviu isso, quem nunca sim, falou isso com uma verdade. criança, né, sabe disso, tem os dentes estragados porque come muita bala, chupa muita bala. Então, Sim. os carboidratos, em geral, eles vão participar desse processo de formação de cáries e problemas gengivais por causa de bactérias, né, da nossa flora bacteriana, alguns tipos de bactérias que temos na boca, que causam esse tipo de problema, principalmente com relação a carboidratos, né? Por isso que esse tipo de alimento, né, as massas, os doces, esses são alimentos mais, assim, nocivos para a saúde bucal em geral. Poxa vida, realmente a relação da nutrição com a saúde bucal é total, né? Muito mais do que a gente imagina. Muito, muito, muito. É. Bastante. Doutor Wilson, o que é gengivite e a periodontite, também chamadas de doenças periodontais, né? O que vem a ser? Sim. Bom, a gengivite, né, como o próprio nome diz, ite, inflamação, gengiva, né, Sim, é inflamação da gengiva, certo? tá. Então, o tecido gengival inflamado, geralmente ele sangra, né, sangra muitas vezes com a própria escovação dentária, com o uso do fio dental, tem um sangramento ali que ele não cessa, né? Toda vez que vai passar, vai escovar, sangra, toda vez que vai passar o fio dental, percebe um pouquinho de sangramento. Então, essa é a inflamação somente da gengiva, né? Só que o periodonto, Nelson, o periodonto é o quê? É o tecido, né, que circunda os dentes, ou seja, a gengiva mais o osso alveolar, né, o osso que circunda os dentes e as fibras desse ligamento em volta dos dentes ali, aderindo essa gengiva e esse osso aos dentes. Bom, a periodontite é a inflamação de todo esse tecido. Então, se a Tá. gengivite é a inflamação da gengiva, a periodontite é a inflamação do osso ao redor dos dentes, dessas fibras também, o ligamento periodontal, que a gente chama, que é um ligamento mesmo, né? E também a gengiva. E qual é o problema dessa periodontite, né? Com o tempo, Nelson, ela vai levar uma perda óssea. Então, aquele tecido ósseo, né, que está ali circundando os dentes, ele começa a baixar, né, de altura, no caso de dentes inferiores, ou subir, no caso de dentes superiores, né, levando a uma perda, né, a gente chama perda de inserção, que vai ocasionar uma mobilidade dentária com o passar do tempo, sensibilidade, né, e levando aí até a perda dos dentes mesmo. Os dentes começam a amolecer, né? Antigamente o pessoal chamava de piorreia, né? A Piorréia, é verdade, famosa famosa piorréia. piorreia. Eu perdi meus dentes por causa de piorreia, deu uma piorreia. A piorreia nada mais é do que a A doença perda, periodontal, a a, per- periodontite. a perda óssea. Exatamente, a periodontite é a perda óssea ao redor dos dentes, né, levando à perda dentária. Só que nesse meio, né, Nelson, muitas vezes nesse curso, né, da doença, acontecem abscessos com Claro. formação de pus, dor, edema gengival, edema facial. Então, é um problema assim extremamente sério, né, que às vezes as pessoas não dão a devida importância, podendo até causar outros problemas mais graves, né, em relação à pessoa como um todo, o organismo como um todo, né? Wilson, ainda falando de periodontia, quando e como ocorrem essas doenças? Olha, tanto a periodontite, a gengivite, né, a gente costuma falar que a gengivite é a doença universal, né? Qualquer pessoa que de repente não escovar bem seus dentes, não ter uma boa higiene bucal, ela vai Ah, desenvolver gengivite, tá? Isso em torno aí de 20, 21 dias começa a aparecer gengivite ou generalizada ou em áreas, né, limitadas ali, mas ela ocorre. Quando a gengivite não é tratada,
ela pode, tá? Não é todo o caso, mas ela pode sim evoluir para uma periodontite. Então é um tipo de problema, Nelson, que ele vai ter um curso razoavelmente longo, né? A periodontite, até chegar a desenvolver, chegar numa perda dentária, isso não ocorre do dia para a noite. Então, tem Tá, casos que eu atendo no consultório que a pessoa já vem, quando procura, né, um profissional especializado que vai atuar sobre aquele problema, já vem com aquele problema há tempos, há 5, 8, 10 anos e postergando aquilo para procurar o atendimento. Então, ele surge primeiramente, né, por uma falta de um cuidado, uma higienização adequada, lembrando que não é o único fator, tá? tá, Tem outros fatores, como hereditariedade também. Então, pessoas que tiveram os pais, família que tem problemas periodontais, tem uma chance maior de desenvolver, um risco maior, né, de desenvolver a periodontite. Doenças sistêmicas, né, diabetes, por exemplo, é um risco aumentado para problemas periodontais também, podem ocorrer. Então, são N fatores aí que surgem podendo contribuir para o desenvolvimento e até para a severidade de uma periodontite, né? Podemos citar, por exemplo, tem pessoas que têm gengiva, um biotipo gengival, que a gente chama, mais hum, espesso, né? Tanto quantidade de tecido ósseo ao redor dos dentes, como a espessura gengival mesmo. Tem pessoas que têm um biotipo gengival mais delgado, mais fino, essas são mais suscetíveis, né? E então a inflamação gengival ali presente, com uma técnica de escovação inadequada, hereditariedade, problemas sistêmicos, cigarro também, a gente sabe, além tá. de todos os malefícios que já são conhecidos do cigarro, a gente sabe hoje o mal também que o cigarro faz para essa perda óssea e problemas bucais ali, não só aí, no caso em gengiva, como boca toda, todas as estruturas presentes. Realmente é muito importante aquela periodicidade Sim, que você falou das pessoas irem sim. constantemente, né, manter uma regularidade, né, para poder estar visitando aí o Exatamente, dentista. Nelson, exatamente. E sabe por quê? Porque muitas vezes são problemas, principalmente os problemas periodontais, né? E a periodontite, como o osso, né? Teoricamente, lógico, ele está lá dentro da gengiva. Se naquele início do processo, né, de formação da doença ali, a pessoa não sente nada, não tem dor nenhuma, mas essa perda óssea progressivamente, devagarzinho, ela está ocorrendo, somente um profissional vai identificar isso aí. Claro, claro. Somente um profissional capacitado, através de uma sondagem, através de um exame clínico bem feito, vai conseguir verificar se já tem dano aquela inserção ao redor ali do dente e já tratar isso de maneira inicial. Como a periodontite, como basicamente todas as doenças aí que eu conheço, se tratada no início, né, Sim, o risco de trazer problemas maiores é bem menor, né? Com a periodontite não é diferente, exatamente com a cárie também não é diferente, né? Só que a cárie, às vezes, se a pessoa vai lá no espelho, abre a boca, dá uma olhada, às vezes consegue até identificar. E uma periodontite, muitas vezes, não. Muitas pessoas hoje ainda acham que é normal uma gengiva sangrar. Ah, minha gengiva sangra de vez em quando, mas é normal isso, né? Não, não é normal. Se a gengiva ela está sangrando, você passou fio dental, escovou, tem um sangramento gengival e aquele sangramento ele persiste por 2, 3 dias, toda vez que vai higienizar está sangrando, procure um profissional, né? Pode, passou o fio dental um dia, por alguma razão machucou, 1, 2 dias aquilo vai parar de sangrar e não vai acontecer mais nada, né? Agora, se o sangramento ele vai persistindo, procure o profissional, porque o sangramento gengival não é indicativo de saúde bucal. Alguma coisa ali está desequilibrada. você acha importante, quando a gente vai ao dentista, solicitar que seja tirada uma radiografia panorâmica sempre ou não? É importante Não, isso? não, não Não? sempre, não sempre. Não é Tá, assim, acho que a gente não pode, né, pedir os exames, ainda mais exames que envolvem radiação. Lógico que tá. a carga de radiação É mínima, tá. radiografia odontológica é mínima, mas assim, a gente não pode massificar, né? Todos os pacientes precisam de radiografia panorâmica. Acho que determinados casos,
até como acompanhamento, sim, é interessante, né? No Tá. caso, por exemplo, de problemas periodontais, a periodontia, a gente costuma pedir bem mais as radiografias periapicais ao invés Tá. de radiografias panorâmicas. E o que que é isso? Qual que é a diferença? A radiografia panorâmica, como o nome diz, panorama, Pega radiografia da tudo. boca toda. A radiografia periapical é como se fosse um zoom, né, naquele determinado grupo de dentes da radiografia panorâmica e fosse uma imagem aumentada daquela área. Então a gente consegue ver melhor os tecidos ali ao redor daquela dentição ali, daqueles dentes que a gente está olhando, né? Mas assim, não precisa, eu acho que não vejo a necessidade de massificar. Todo paciente pedir uma radiografia panorâmica. É aquilo, É, cada caso é um caso. ela não seria como se diz, um meio de detecção de uma periodontia, por exemplo. É sempre o profissional que vai determinar Isso. isso, O que vai descobrir principal, isso. principal, sem sombra de dúvida, ainda é o Tá, exame clínico, tá? O tá. exame de imagem é um diagnóstico, é um meio de diagnóstico complementar. Então, Complementar. nunca o exame de imagem ele é o único, ele é o que. Não. É, boa parte, o profissional, num bom exame clínico, um profissional capacitado, que consiga, né, que atue nessa área, ele vai conseguir detectar e ver um problema e a partir daí ver o tipo de exame Aí que é sim, ver o adequado. tratamento que ele vai fazer. E aí sim, muitas vezes, viu, Nelson, dependendo, até encaminhar o paciente para outras áreas, até para o endócrino, né, para um Uhum. cardiologista, porque são problemas que são áreas que têm relação, como a gente falou, com essa saúde bucal, um nutricionista. Então, é a partir do exame clínico que a coisa começa a clarear, e aí sim a gente vai selecionar exames que precisam ou Tá. não ser feitos. Doutor Wilson, me diga quais são os principais agentes etiológicos da periodontite e quais são os fatores que podem estar fortemente ligados a essa doença? Sim, Nelson, uma coisa importante, né, que a gente já tem isso documentado é a hereditariedade, né? Tá. Como eu disse, a hereditariedade, ela é quando um parente próximo, o pai ou a mãe, tem já irmãos, né? Já ocorreram problemas periodontais naquela família, principalmente periodontite, perda dentária devido à periodontite, é um sinal de alerta, né? Deve sim ser acompanhado. Outro caso também, pacientes diabéticos, né? São casos Ah, aí que inspiram mais cuidados, né? O periodonto inflamado, uma periodontite, vai ter uma alteração nos componentes inflamatórios do paciente, e isso vai interferir no diabetes e vice-versa, né? O diabetes, ele diminui a capacidade de cicatrização, principalmente um diabetes não compensado, diminui a capacidade aí de cicatrização, de resposta dos tecidos, e isso vai interferir totalmente na periodontite. Bem como a periodontite também, quando não tratada, né, quando ela está ali com uma infecção crônica presente, com formação de secreção e tudo mais, também, numa via dupla, aí pode alterar o diabetes. Então, dificuldades, às vezes, de de sanar, de diminuir, né, aquela taxa de glicemia, tudo, e muitas vezes por causa de uma periodontite não tratada. Então fica um ciclo aí, né, um que ciclo, né? acaba não resolvendo. Então, todo paciente diabético que tem diabetes deve sim procurar um periodontista, procurar ou um profissional que tem uma capacidade para identificar esses problemas e tratar. Outro também, que, como eu disse, cigarro, né? O cigarro ele é péssimo não só para a periodontite em si, para a gengivite, como também para cicatrização, quando a gente fala em cirurgias bucais, quando a gente fala em implantes, né, enxertos, o cigarro ele atrapalha bastante também. E a presença, né, Nelson, da grande vilã dessas doenças periodontais e doenças como a cárie dentária, que a gente falou, que é a placa bacteriana, hoje chamado de biofilme, né? Todas as vezes que a gente se alimenta, e é por isso que a gente escova os dentes, forma uma película sobre os dentes, né? Daquele alimento dissolvido pela saliva, que vai ser fermentado por essas bactérias, né? E esse biofilme é que é o causador da cárie dentária, através dessa fermentação bacteriana,
né? É o iniciador ali, o que inicia também através dessas bactérias, a gengivite, que depois vai evoluir para uma periodontite. As duas são doenças que têm bactérias envolvidas, né? Então, a placa bacteriana, o biofilme, é importante a remoção dele, e por isso que é primordial tudo assim vai ser bem mais prevenido a partir do momento que a pessoa tem uma boa higienização bucal. Não é à toa que falamos para escovar os dentes 3, 4 vezes ao dia, usar fio dental todos os dias, né? Por que isso? Para diminuição desse biofilme, diminuição dessa atividade bacteriana, tá? E com isso diminuir o risco também desses problemas aí surgirem. Esse biofilme é a mesma coisa que o tártaro? Ou não? O tártaro é Não, outra coisa? não. O tártaro também surge a partir do biofilme, tá? Então, Tá. o que acontece, Nelson? O tártaro, ele é uma calcificação que ocorre ao redor dos dentes, tá? Tá. Então, o que acontece? Deposita-se ali a placa bacteriana, o biofilme, fica naquela região, tá? E com isso vai tendo uma calcificação, até pela própria saliva, né, pelos componentes minerais da saliva, vai tendo uma calcificação daquela placa bacteriana e forma aquelas, começa a empedrar, né? Forma aquelas Umas pedrinhas. placas, né? Isso, umas placas. E aí que tá, essas placas, né, esse tártaro ou cálculo, ele não sai na escovação. Então, a partir do momento que começou a formação de cálculo, né, só um profissional aí para tá removendo. E o cálculo, ele pode ser tanto supragengival, ou seja, aquele cálculo na coroa dentária, aquele que é visível, né, que aparece, como pode ser também um cálculo subgengival. E esse é muito mais perigoso, por quê? O cálculo, ele é uma colônia de bactérias, aquilo está cheio de bactérias, né? E ele ficando abaixo da gengiva, está num meio escondido, que a pessoa não vai conseguir ver, e trazendo ali problema, inflamação gengival crônica, né? Então, o tratamento da gengivite, muitas vezes, né, e da periodontite também, consiste numa boa eliminação do cálculo. Então, o cálculo nada mais é do que a placa bacteriana, só que calcificada, né? E aí também vai progressivo. O cálculo ele começa pequenininho e como ele tem uma superfície porosa, ele é áspero, né? Vai cada vez mais aumentando a quantidade e trazendo inflamação ali ao redor daquele tecido que ele está em contato. Nossa, o quanto é importante realmente a visita a um dentista com regularidade. Isso realmente é fundamental. Doutor, qual a importância da reposição de um dente extraído e quais as opções que nós temos? Poxa, muito importante. Sabe, Nelson, eu costumo brincar assim, que falam, né? Tem aquele ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Tem né? um pouco, é. Então, assim, né? A gente, isso aí é isso, aquilo, mas eu vejo que isso vem mudando um pouquinho, mas infelizmente de odontologia, né? As pessoas às vezes desconhecem um pouco, e é importante esse bate-papo, essa conversa que a gente está tendo, né? Para as pessoas estarem cientes disso também, saber Claro, o que claro. pode ser, o que pode causar. E essa pergunta que você trouxe, né, meu, é importantíssimo isso daí, porque muita gente não liga para um dente perdido, não se importa. Vou Ainda deixar aberto aí, né? Deixa aí, vou Ainda deixar. mais quando é dente do fundo, né? Do fundo, ninguém tá vendo? Se é do fundo, não aparece, não tem. Quando é aqui, a gente mais liga de madrugada que tá com algum problema. Agora, quando é aqui no fundo, posterior, não se importa. Então, Na frente o pessoal só não liga muito quando é junho, né? como? Ah, sim! Festa Por causa da festa junina, não precisa nem pintar, só tirar. já incrementa a maquiagem, né? É verdade. Perfeito. Então, e você sabe que com isso de usar máscara também deu uma melhorada, né? Boa, bastante. De máscara. Isso pode causar um prejuízo para os profissionais, né, da odontologia. A máscara pode retardar o pessoal aí, né? Então, mas muito prejuízo para o paciente. Para um paciente maior, né? Claro. Porque, Nelson, cada dente ele tem sua importância, né? E assim, por isso que os dentes têm formas diferentes. Tem dentes que têm a função de triturar alimento, dente que tem a função de cortar, né? Mas o conjunto de todos os dentes juntos ali em boca harmoniosamente, né?
eles têm uma extrema importância. O que acontece? Perdendo um dente, os dentes eles funcionam como uma engrenagem, tá? Então imagina uma engrenagem de uma máquina se encaixando perfeitamente todos os dentes enquanto essa máquina trabalha. E na boca é bem isso que acontece. Todos os dentes, qualquer pessoa que olhar no espelho vai perceber que os dentes geralmente eles se encontram, né? Tem uma posição que eles se encaixam. Tá, quando um dente é perdido, quando um dente é extraído e fica aquela falha, aquele espaço ali, os dentes eles vão se movimentar. Então a primeira coisa que acontece, lógico, que nada é do dia para a noite, isso é devagar, isso é gradativo, por isso muitas vezes as pessoas não percebem o malefício que está sendo causado ali. Então os dentes eles vão tentando, perdeu aquele dente ali, o dente vai tentando buscar contato. Então, eles vão migrando para fechar aquele espaço, de modo que o superior também, que antes ocluía aqui certinho, ele começa a descer, ele começa a extruir, ele começa a sair da cavidade, né, do alvéolo, que a gente chama dele ali. Tá. E isso causa alteração de posicionamento dentário. Causando alteração de posicionamento dentário, tem dentes que não vão mais encontrar essa engrenagem da maneira adequada e vão tocar uns nos outros, uns mais, outros menos, podendo causar problema nesses dentes que tocam de maneira mais forte, porque mudaram de posição. Isto, com o passar do tempo, a migração dentária, a estética acaba sendo também prejudicada, porque os dentes podem começar a entortar. Perda óssea pode acontecer também por causa disso, por sobrecarga da força mastigatória sobre um determinado dente ou um grupo de dentes. Problemas articulares, tá? A pessoa começa a perder dente, começa a alterar a posição de mordida, tá? Então, a posição da mordida está corretinha, certinho. Perde um, perde dois, perde três dentes. Essa posição de mordida altera. Essa posição de mordida altera, o que vai levar? Leva a um desequilíbrio muscular. Então, aqueles músculos que estavam totalmente equilibrados, eles se desequilibram e começa a forçar mais um lado do que o outro. Isso sobrecarrega a articulação. E aí vai, articulação, dor de cabeça, dor cervical, e os problemas começam a acontecer, lógico, com o passar de um tempo. Então, é fundamental, né? Todo dente perdido, ele deve ser reposto, né? A não ser, lógico, com exceção no caso dos chamados dentes do juízo, né? Os terceiros molares, que esses são extraídos, mas extraindo os 4, não vai ter por que o dente migrar, não vai acontecer. Mas quando são dentes intercalados, por exemplo, né? Fica um espaço vazio entre dois dentes, com certeza os problemas eles vão vir com o passar do tempo. Isto é nítido, sabe? Acontece com muita frequência. Então, necessariamente, você falou dos dentes do juiz, dentro do siso, por uma palavra, sim, né? Sim. Ao extrair um, obrigatoriamente tem que extrair os 4, seria interessante para que mantenha essa engrenagem correta? A indicação de extração dos terceiros molares, né, os dentes do juízo, quando eles não têm espaço, né, para erupcionar, para nascer. Então, às vezes, ele já está numa posição que ele está, né, ao invés de forçando certinho, ele já está encostado aqui no segundo molar, por exemplo, certo? E aí não tem o que fazer, precisa tirar esses dentes. E se tem um superior, por exemplo, que nasceu, tirou esse inferior e não vai ter o contato para ele ocluir, também não justifica manter aquele dente ali, porque com o tempo ele vai alterar a posição dele e ele pode começar a traumatizar a mucosa, pode começar a morder a bochecha lá no fundo por causa desse posicionamento desse dente alterado. Então, geralmente quando se tira, né, o terceiro molar, se tirou do lado direito inferior, geralmente já faz do lado direito superior. Se tirou os dois inferiores, já faz os dois superiores também. Sempre a correlação aí, superior e inferior. Mas tem casos de pessoas que o dente, ele rompeu normal, nasceu ali, né, normal, e o superior também, eles estão em contato, a pessoa consegue manter uma boa higienização, não tem por que tirar, pode manter, entendeu? Doutor Wilson, vamos falar agora um pouco sobre implantes dentários e prótese. Qual a diferença entre os dois?
Na verdade, Nelson, o implante, né, o implante ele fica dentro do osso, né? Ele é aquele pino rosqueável ali, né, que fica dentro do osso, aonde o dente, a coroa protética, a prótese, né, vai ser Ah, colocada. Então, o implante é o que vai dar sustentação à prótese. Isso, no caso, a prótese sobre implantes, né? A prótese sobre dentes também ela tem N tipos, tem a prótese, pode ser uma prótese removível, pode ser uma prótese fixa, pode ser uma coroa unitária, que é sobre um dente só, né? Ela é sobre dentes. Então, a prótese ela se divide tanto em prótese sobre dentes, como prótese também sobre implantes. E o implante é o pino lá que está dentro do osso, osso integrado, que chamamos, aonde essa coroa protética ou essa prótese fixa que seja, vai se apoiar. tá. Qual dos dois é o melhor? Eles se complementam, né? Hum, A coroa, a prótese, depende. ela vai ficar sobre o implante. Isso no caso de implante, mas lógico que o melhor, né, é sempre manter o seu dente. Se o teu Tá. dente, né, vamos tirar um dente para colocar um implante quando não tem mais o que fazer com aquele dente. Quando ele já quebrou totalmente, né? Quando ele já está com mobilidade, não se sustenta mais ali, quando ele é foco de infecções constantes e não é possível resolver. Então, um dente que já fez todo o tratamento, ele vai precisar ser extraído, né? E aí sim, nesse caso, colocar o implante. Então, a prótese, na verdade, ela faz parte, né, tanto da prótese sobre os dentes como a prótese sobre o implante. O implante e a prótese se complementam, né? O que é exatamente a prótese sobre o implante? Essa coroa, esse dente, por A exemplo, coroa que é colocada para isso, depois colocar. isso. Então, temos o implante, que ele está dentro do osso ali, osso Tá. integrado, né? Sobre esse implante vai vir um dente, certo? Que é a coroa protética. Ou, por exemplo, dois implantes, vai vir uma prótese fixa, né? Que a gente chama, a antiga ponte fixa Ponte sobre fixa. dentes, né? Uhum. Também possível fazê-la sobre implante. Pessoas desdentadas, por exemplo, quem usa dentadura, né, a prótese total, podem Sim. ser feitos implantes, né? 6 implantes na região da maxila, aí depende do profissional e da área disponível para isso, 6 implantes, 8 implantes, 4, 5 implantes na área da mandíbula, aonde uma prótese protocolo que chamamos, né, uma prótese que vai ficar sobre todos esses implantes, ela vai ser colocada. Então, prótese e implante se complementam, né? Se O complementa. implante, ele precisa da prótese, porque senão ele não tem função, né? Claro. E quais são os tipos de prótese sobre implante que existe, doutor? Sim, sim. A prótese sobre implante, basicamente, né, elas podem ser próteses unitárias, ou seja, as Tá. coroas, um implante, um dente, tá? Ela pode ser uma prótese fixa sobre implante, então 2, 3, 4 implantes com uma prótese só fixa sobre ele, e também a chamada prótese protocolo que eu falei, né, agora há pouco, que é quando a pessoa usa uma dentadura ou perdeu, tirou todos os dentes, né? E aí ela é feita pegando toda a arcada do paciente. Esses implantes são ali instalados, né? São dispostos ao longo ali de toda a arcada e essa prótese ela é parafusada sobre todos esses implantes, uma prótese só, um bloco único ali. A gente chama isso de prótese protocolo. E ela também, a prótese sobre implante, por exemplo, ela pode ser tanto parafusada como cimentada, tá? Tá. Então, isso depende da indicação do caso. Então, tem casos que conseguimos fazer os dois tipos de prótese. Colocar uma prótese parafusada sobre um implante ou uma prótese cimentada sobre o implante. Nesse caso, vai um outro componente sobre o implante, tá? E essa prótese, ela é cimentada sobre esse componente. Aí vai da indicação de cada caso, né? Eu não sei se eu consegui ser bem claro nisso Sim, daí. sim. É uma questão um pouquinho mais técnica, mas se o pessoal tiver dúvida, vai mandando no chat aí que a gente vai Sim. respondendo para vocês, tá? Qualquer Já dúvida, a gente está à disposição.
Pode fazer a pergunta agora que o doutor Wilson vai responder imediatamente. Isso, a gente já responde. E, doutor, é possível colocar um implante e já colocar a prótese no mesmo dia ou tem que aguardar um tempo? Sim, Nelson, isso é incrível, né? O que a gente chama de carga imediata. E diz respeito muito isso à evolução, né? Que eu comentei, que a gente conversou lá no começo, a evolução que a Sim. odontologia e a medicina vem tendo, né? Antigamente, lá quando os implantes surgiram, né? Colocavam os implantes eram instalados e tinha que se esperar pelo menos 6 meses para colocar Uau! os dentes, né? Pelo menos 6 meses para poder colocar os dentes, fazia 2 cirurgias, né? Uma para instalar o implante, deixava esse implante ali fechadinho, submerso, vamos dizer assim, abaixo ali da gengiva, e depois de 6 meses fazia uma reabertura, abria de novo aquela gengiva para ver se aquele implante estava tudo bem, se o implante ó, se integrou, aí partia para a colocação do dente, né, da coroa, para a colocação da prótese. Hoje isso vem assim mudando absurdamente, de modo que hoje nós conseguimos a carga imediata. E o que é essa carga imediata? Né? Dar carga, colocar o dente ali para o implante para funcionar, né? E imediatamente após a cirurgia. Puxa Então, vida. eu tenho um grande amigo, parceiro, sócio meu, Dr. Cláudio Maldonado Pastore, que é cirurgião bucomaxilofacial, trabalhamos juntos no IROM, e ele faz o implante na sala dele, né, no consultório ali dele, na sala ao lado, o paciente sai da sala dele e já vem para a minha para eu já colocar um dente ali que já vai estar previamente pronto, e o paciente já vai embora após a cirurgia já com o dente colocado, né? Que Lógico, evolução. evolução tremenda. Isso se deve muito à superfície dos implantes, né? Então, ao tratamento que é dado ao titânio, todas as pesquisas que foram ocorrendo aí ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, hoje a gente consegue uma osseointegração muito mais rápida, né? E implantes com superfície que permitem um travamento tal que é extremamente possível e viável fazer essa carga imediata. Porém, né, isso é importante falar, Nelson, não são em todos os casos, tá? Tem casos que, dependendo do paciente, depende do tipo de tecido ósseo, depende de algumas situações, essa carga imediata não é possível. Convém esperar, tá? Convém esperar para diminuir o risco de perda daquele implante. Então, não são todos os casos que dá para fazer, mas boa parte dos casos, esses casos mesmo que eu falei para você, de pessoas que usam dentadura, e colocam 4, 6 implantes e fazem uma prótese fixa, tipo protocolo, esses quase que 100% dos casos aí saem do consultório dele, vem para o meu e já vai embora com os dentes já colocados, uma prótese ainda provisória, mas já consegue mastigar no dia seguinte e melhorar muito, muito, muito a qualidade de vida, sem sombra de dúvida. Que maravilha. Isso é muito bacana. Sim, sim. Doutor Wilson, cá entre nós, podemos dizer que problemas em determinadas partes do organismo podem ser potencializados pela falta de cuidados com a saúde bucal? Você poderia nos apontar algum deles? Olha, Nelson, cá entre nós, com certeza, viu? Bastante coisa está ligada aí, bastante tipos, né, de problemas podem estar ligados à saúde bucal e vice-versa, tá? Diabetes, por exemplo, que eu te falei já, a gente já Sim. conversou, né? Problemas inflamatórios que acabam alterando o diabetes e vice-versa, né? Problemas cardíacos, tem um trabalho exatamente, problemas cardíacos, tem um trabalho do INCOR de que 45%, né, dos problemas cardíacos, das doenças cardíacas, surgem a partir de problemas dentais, tá? Isso, assim, é um dado bastante forte, né, porque muito mais do que a população muitas vezes imagina, né? E cerca de Claro. 36% das mortes por doenças cardíacas também que iniciaram por problemas dentais. Isso é pesquisa do INCOR, tá? Do Instituto do Coração de São Paulo, que já divulgou isso daí. Então, nos nossos dentes, né, Nelson, passa sangue, né? Dentro do Sim. dente tem o canal, né? Isso é o famoso canal,
passa sangue ali dentro que vai também para todo o organismo, né? Nas áreas que circundam os dentes, os espaços que temos, os seios paranasais, tudo isso tem contato com o nosso organismo. Então, por exemplo, uma infecção dentária, né? Alguém, provavelmente vocês que estão assistindo, provavelmente você, Nelson, já deve ter ouvido falar que alguém teve um problema sério, morreu, por exemplo, por causa de uma infecção dentária que acabou evoluindo, né? Virou uma sepse e a pessoa acabou falecendo por conta disso. Então, ocorre, tá? Infelizmente, né? Ocorre sim. Problemas também relacionados a gestantes, tá? Gestantes têm 7 vezes mais, né, risco de parto prematuro, por exemplo, e nascimento de crianças com baixo peso devido a uma periodontite não tratada. Lembra da periodontite que a gente tinha falado lá no começo, né? Sim, no começo, Uma gestante, por exemplo, com uma periodontite, quando não tratada, quando não acompanhada, né? O componente inflamatório que tem vai alterar a parede uterina, vai alterar os hormônios responsáveis por evitar as contrações, e ela tem 7 vezes mais chance cerca de 7 vezes, de ter um parto prematuro e nascimento de criança com baixo peso, né? Então, é importantíssimo, por exemplo, as gestantes, né? Principalmente ali no segundo trimestre de gestação, quarto, quinto, sexto mês, fazer um acompanhamento com um colega, com um cirurgião dentista também, para que identifique, né, problemas e trate, né? Que é uma dúvida também que tem, né? Mas gestante pode fazer tratamento odontológico? Não só pode, como deve. Deve, Tá? né? Deve. Toda gestante, principalmente ali no segundo trimestre de gestação, é a época ideal para que ela procure um profissional e faça aí todo o acompanhamento e tratamento, se necessário, para que não tenha problema durante a gestação e depois que o bebê nascer também, né? Porque essa saúde bucal da mãe acaba interferindo, sim, na criança e acaba ocasionando problemas depois, né? Então, sim, Nelson, bastante coisa, problemas até renais também, por infecções odontológicas, causando problema a nível renal, né? Vários problemas que podem surgir devido a uma saúde bucal que não tá em dia. Poxa vida, não é só ir ao dentista para ver cárie, né? Como era antigamente, né? A gente Exatamente. ia para ver cárie. Hoje em dia você tem que ter uma precaução geral com a saúde bucal para não afetar os outros órgãos por conta dela, né? Isso é Com super certeza. importante. Com certeza, Nelson, que tudo que surgiu, toda essa tecnologia que veio, os estudos, as pesquisas, né? Isso evoluiu demais, né? A odontologia, a saúde bucal, o impacto dela em outras áreas do organismo, tudo isso, assim, evoluiu muito. Muitas coisas vieram à tona aí que até então se desconhecia, né? Alguns mitos, que nem eu falei, gestante não pode tomar anestesia, hipertenso não pode tomar anestesia, desde que feito o acompanhamento ideal, desde que tudo está ali bem controlado, não tem problema nenhum, não só pode como deve. Gestantes, hipertensos, diabéticos, tem que estar com essa saúde bucal em dia, sem sombra de dúvida. Bacana. Poxa vida, muito legal, muito bacana, muito esclarecedora a sua entrevista, Dr. Wilson. Olha só, o tempo passou que nós nem vimos, não é? Nossa, verdade. Queria agradecer a sua disponibilidade aí por aceitar o nosso convite, participar aqui no Cá Entre Nós. Tenho certeza que o senhor enriqueceu muito o nosso programa com o conteúdo que o senhor pôde nos explicar hoje. E agora eu vou deixar esse espaço específico para que o senhor coloque aí, divulgue os seus contatos e também que o senhor deixe uma mensagem para os nossos seguidores. Poxa, Nelson, eu que agradeço de verdade, muito mesmo, muito obrigado por poder estar aqui, né, no teu canal, esse canal, poxa, canal maravilhoso, pessoas de alto gabarito que são entrevistadas aqui, então agradeço muito, tá, a oportunidade de falar um pouquinho para você, para os seus seguidores, né, sobre a odontologia, sobre temas que às vezes as pessoas desconhecem e acabam não perguntando, tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, do acesso, apesar que hoje a internet está aí, né, o Google e tudo mais, mas é sempre bom ouvir alguém, né, que entenda do assunto para poder falar, assim como você traz aí os seus convidados todos. Então, agradeço mesmo poder falar do tema, né, e quem quiser mais informações
sobre saúde bucal, sobre implantes, próteses, periodontia, né, principalmente essas áreas, pode entrar no nosso perfil no Instagram, né? Nosso perfil é clínica_Iron, né? Iron com M de Maria no final. É clínica_Iron no Instagram, ou Clínica Iron, ou Iron no Facebook também, né? Pode nos enviar um e-mail, contato@clinicairon.com, né? Esse é o nosso e-mail, né? E através desses canais podem nos procurar lá que a gente vai ser um prazer conversar com vocês, tirar dúvidas, né? A gente vai estar aguardando a todos aí. Bacana. Bom, hoje o nosso bate-papo foi com essa simpatia, Dr. Wilson Spínola Muniz. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista, e é claro, escolhida por você, sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também manda o seu e-mail semanalmente, sugerindo aí as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando, nunca é demais lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like para a nossa entrevista, para o nosso programa, e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Dr. Wilson, mais uma vez, muito obrigado por sua esclarecedora entrevista, um tema muito bacana. Tenho certeza que muitas dúvidas foram tiradas hoje com esse seu esclarecimento aí, com essa sua palestra, vamos dizer assim. Hoje foi uma palestra, hoje não foi uma entrevista. Agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.